Quando eu pego um texto bíblico, eu procuro pensar nele em hebraico. Se for o Antigo Testamento, às vezes se tiver com pressa, eu até leio no português, mas se eu quiser fazer uma palestra, entender, eu vou buscar ele no hebraico, vou tentar entender as palavras em hebraico, porque o hebraico bíblico ele é até diferente do hebraico moderno, e ele carrega muito simbolismo e cada palavra um peso espiritual muito grande. Então, até quando eu estudo o evangelho, eu procuro traduzir o texto na minha mente para o hebraico. Por quê? Aqueles que viveram o evangelho falavam hebraico. Ah, mas os pergaminhos estão em grego, porque foram traduzidos. Os pergaminhos que nós temos acesso são do 2º século. Então, o grego era o inglês da época. Era para divulgação no Império Romano, a língua comum a todos, vamos assim dizer, aos intelectuais. Mas, que língua falava Simão Pedro? Que língua falava Tiago? Que língua falava Jesus? Que língua falavam os apóstolos? E o judeu tem uma tradição de rezar em hebraico, de estudar em hebraico. Então, às vezes, eu estou falando, fazendo palestra, e eu falo os versículos, eu falo o texto em hebraico. E eu não falo para aparecer, não, é para falar que fala hebraico. Não, é porque nós passamos a vida repetindo o texto em hebraico para buscar e não perder a sintonia com a originalidade dele. Então, eu estudei no hebraico, e hoje, quando eu olho os textos do Novo Testamento, eu falo, poxa, isso aqui em hebraico faz todo sentido. Mas em português não tem sentido. Então existe uma tradução da Universidade de Cambridge do texto do Evangelho para o hebraico. Eu uso ele, mas eu não acho maravilhoso. Porque o hebraico bíblico, ele é diferente e especial. Eu lembro de ter visto até um estudo com o Haroldo, em que ele faz, num dos vídeos que eu vi, tem uma oração, e ele faz essa oração, ou um texto ali, em hebraico, ali ele falando, que aí já muda totalmente até a musicalidade muito bonito de ouvir, né? Então acho que, pra mim que não tô entendendo nada, eu já acho bonito. Imagina que ele consegue tirar com profundidade a riqueza do texto, né? E deixa eu te perguntar, o que você viu, assim, de mais equívoco que a maioria comete, assim, ou algo que te saltou os olhos conseguindo ter um contato mais próximo do original ali? Tem alguma palavra, alguma tradução? Tem a grande dificuldade de se analisar o texto bíblico, aí eu vou dizer de Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento a gente está mais habituado, mas não dá para dizer que a gente entende, porque senão o Kardec não tinha escrito o Evangelho segundo o Espiritismo para trazer o sentido real e ressignificar grandes máculas, grandes equívocos na história da humanidade. Então se a gente fala assim, não, o Evangelho está facinho de entender, olha o que a gente fez com o Evangelho. São 500 anos de Inquisição. 500 anos usando o evangelho equivocadamente. Então a gente não pode falar que é simples entender o evangelho. Na verdade, os textos bíblicos